Olá, eu sou Ana Célia Vasconcelos, sou estudante do curso de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva e eu venho falar um pouco para vocês sobre a linguagem, sobre a importância da linguagem na construção dos processos psicológicos superiores e dos conceitos científicos. A linguagem, ela é sem dúvida uma das maiores expressões da experiência humana. Não é? Embora que frequentemente ela está associada apenas à comunicação, o seu papel ele vai muito além. A linguagem ela não é apenas um meio pelo qual nos expressamos, um meio pelo qual compreendemos o outro, mas ela também é fundamental para a construção da nossa subjetividade e da forma como a gente se situa no mundo. Quando uma criança, quando ela aprende a falar, ela não está apenas adquirindo palavras para nomear objetos. Ela está, na verdade, internalizando formas culturais de pensar, de sentir e de agir, porque a linguagem, ela torna-se, então, um instrumento de mediação entre o sujeito e o mundo, não é? E com isso, ela permite que a criança compreenda a si mesmo, que nós, nos compreendamos e ao mesmo tempo a gente consiga compreender o outro, A gente consegue estabelecer relações com a realidade ao nosso redor. E aí, nesse sentido, a linguagem ela é constituída, Ela é constitutiva, na verdade, Ela é constitutiva do sujeito e ela não é apenas uma ferramenta externa a ele, A linguagem, ela participa ativamente do processo de formação do que nós chamamos de processos psicológicos superiores, como o pensamento, como a memória voluntária, a atenção dirigida e até mesmo o nosso raciocínio lógico. E esses processos, eles são construídos historicamente e socialmente, e é a linguagem que nos permite essa mediação. Vygotsky, ele já dizia, ele nos apresenta o conceito de dupla mediação semiótica. O que é isso? A dupla mediação semiótica, na verdade, ela é o uso de signos, como a linguagem, e o uso do outro, o interlocutor, o mediador, eles são como fundamentais para a internalização do conhecimento. E é através do outro que o sujeito ele se apropria da linguagem. E é pela linguagem que o outro organiza suas experiências e se desenvolve a sua capacidade de pensar de forma mais abstrata, de forma mais conceitual. E assim a linguagem ela é um símbolo de ponte. Por quê? Por que a gente fala assim? Ela é um símbolo de ponte? Porque a linguagem ela carrega significados históricos, culturais, significados sociais. E ela é ponte também porque ela conecta o sujeito ao mundo, possibilitando que ele transforme a realidade e a si mesmo. Então, o conceito aqui de representação simbólica, ele está diretamente ligado a essa capacidade que nós temos de usar os signos para construir significados sobre o que nós vemos, sobre o que nós sentimos e sobre o que nós compreendemos. E aqui no campo da educação, isso tem implicações profundas, porque o desenvolvimento dos conceitos científicos que são elaborados, que são sistematizados, e ensinados na escola, ele exige do aluno mais do que a memorização de termos, de conteúdos. O aluno, ele precisa ser capaz de relacionar esses conteúdos à sua realidade concreta, à sua vivência cotidiana. E assim, somente assim, ele vai conseguir promover aqui um diálogo entre o conhecimento espontâneo, que é aquele que se constrói aqui nas interações, do dia a dia, e o conhecimento científico. E esse processo todo, ele só é possível através da linguagem, porque a linguagem aqui, ela atua como uma mediadora do pensamento, uma mediadora da aprendizagem. A criança, por exemplo, quando ela aprende o conceito de número, ela não apenas, ao contar objetos, mas ao refletir por meio da linguagem sobre o que significa agrupar, separar, comparar quantidades. E isso só é possível se houver uma mediação cultural e uma interação social adequada.
Por isso, gente, quando a gente fala sobre a importância da linguagem, nós estamos falando da própria constituição do sujeito. Estamos falando da construção do pensamento, da capacidade de refletir, de elaborar conceitos e de compreender o mundo de uma forma única. E com isso a gente vê que a linguagem ela não é apenas aquilo que usamos para dizer algo, para falar, não é apenas o que usamos para nos expressar. Ela é, antes de tudo, aquilo que nos permite ser quem somos. Então, a linguagem ela tem um papel fundamental no nosso desenvolvimento. Obrigada.